Hoje a gente vai tratar da relação entre o tema da questão humanitária, em especial dos refugiados, com a geopolítica. Que a geopolítica serve para um país se organizar, prever o futuro, como agir, né? Mas numa crise, como por exemplo numa guerra, acaba ocorrendo aí uma crise por consequência humanitária, onde surgem os refugiados, os deslocados internos, que são aqueles que não conseguem sair do país, mas ficam se deslocando dentro do próprio país. É o que acontece, por exemplo, com os palestinos de Gaza. Eles não conseguem sair, ficam se deslocando internamente. Mas, assim, um bom exemplo da questão do drama dos refugiados na guerra é um filme italiano de 2014 que passou no Brasil na Mostra Mundo Árabe de Cinema, se não me engano, de 2015 ou 2016, e que eu tive a oportunidade de exibir aqui em São Paulo, acho que foi em 2018, se não me engano. O filme Io sto con la sposa é um filme italiano que em tradução livre aí significa eu estou com a noiva, né? Trata-se de uma noiva palestina que se refugia na Síria e que foge para a Europa em direção à Suécia, né? E o filme é interessantíssimo, é belo, é um documentário. Trata da situação de um refugiado sírio mesmo, nascido na Síria, e de alguns palestinos que saem da Síria. Então o que acontece? A Síria abrigou muitos refugiados palestinos e foi o único país árabe que tratava os palestinos como cidadãos de primeira classe, como cidadãos sírios. Então eles podiam exercer profissões, tal. Mas, como toda a região, os refugiados tinham campo de refugiados. No Brasil não tem, eles são acolhidos aí nas cidades, há uma diferenciação aí. Mas nos países do Oriente Médio, né, no oeste da Ásia, como diz o Pepe Escobar, os refugiados ficam em campos, né? Mas eles eram tratados como cidadãos de primeira classe na Síria. Veio a guerra desde 2011, aí há 13 anos, 14 anos aí de guerra que a Síria vive. Os palestinos lutaram pelo governo sírio, né? Até porque o ISIS perseguia os refugiados palestinos, para vocês verem como que o ISIS é uma manipulação geopolítica do poder imperial. Quando a gente fala poder imperial, são de potências do Ocidente ou ligadas ao Ocidente. Então, Estados Unidos, Europa e alguns países do oeste da Ásia, né? Que tem interesses aí que o ISIS cria e perturbe alguns países nacionalistas e alguns países aí que protejam os palestinos, né? Essa é a função do ISIS. E não sou só eu que estou dizendo, não. O próprio Trump disse isso em relação ao Obama, né? Então, toda essa realidade acarretou um drama para esses palestinos que já eram refugiados na Síria e que buscaram novo refúgio em uma nova terra, porque a outra terra para a qual eles foram, que era a Síria, estava vivenciando uma guerra e uma tremenda guerra civil. Então eles partiram aí, atravessaram o Mediterrâneo e foram rumo à Suécia e enfrentaram aí as aventuras aí, ou desventuras pela Europa. Então a relação da geopolítica com o mundo dos refugiados é muito próxima. Então, para a gente entender geopolítica, a gente tem que entender um pouco de economia, ou pelo menos uma questão que apareça, se aprofundar, ler a respeito. Um pouco de questão militar, eu não sou especialista militar, não entendo de armamentos bélicos militares, mas a gente lê alguma coisa a respeito. Não do armamento específico, mas do tipo de armamento que seria útil em uma situação específica, né?
a questão do direito. O direito é muito importante, principalmente o direito internacional, quando diz respeito ao direito humanitário, ao direito dos refugiados. É muito importante. E é uma matéria pela qual eu sou apaixonado, e a outra também pela qual eu tenho uma grande paixão é a geopolítica. Então, estou unindo o útil ao agradável ao tratar desse tema aqui, né? Então, o direito dos refugiados é muito próximo da questão de geopolítica. Como resultado frustrante ou de uma boa articulação geopolítica por uma potência interessada em que cria o drama de refúgio, né, que eu tenho para mim que o drama de refúgio criado em 2015, não só na Síria, mas na África em direção à Europa, a África e uma parte da Ásia, do Afeganistão, do Paquistão, Iraque e Síria, principalmente Síria, teve uma movimentação de mais de 5 milhões de refugiados sírios em direção à Europa, tem um cunho aí geopolítico, principalmente os Estados Unidos, para enfraquecer a Europa. O ISIS tem essa função. Ele não é um agente direto dos Estados Unidos, mas age como uma extensão da mão americana, né, dos interesses, em prol dos interesses dos Estados Unidos, né. Aí o drama dos refugiados ficou muito evidente, houve a morte daquele menino sírio de etnia curda na Turquia, que ficou famoso, e a gente vê a relação. Então, assim, quando a gente trata de geopolítica, a gente está tratando de questão econômica, está tratando de questão militar, está tratando de questão política, mas principalmente numa questão humana, porque quem está por detrás de tudo isso é o ser humano. É o ser humano que busca a melhor condição de vida através do progresso econômico do seu país ou de uma região. É o ser humano que busca sobrevivência quando está em situação de guerra e assim busca se deslocar dentro do próprio país ou até mesmo sair dele, recebendo aí a condição de refugiado. Então é o ser humano. Então esses canais que falam o melhor tipo de armamento é esse, isso me cansa. Porque a gente tem que tratar a realidade como ela é. E ela diz respeito ao ser humano. A gente vê a guerra de Gaza, né? Israel abstrai essa questão. Israel, eu digo o governo Netanyahu, abstrai a situação de crise humanitária que criou lá em Gaza, da fome, das escolas destruídas, dos hospitais destruídos, dos centros de assistência destruídos, do impedimento de comboios humanitários chegarem a Gaza, que está fechada por terra, ar e mar, né? Abstrair isso como se guerra fosse um joguinho de computador, e não é. Envolve basicamente o ser humano. E nisso o direito humanitário, em especial os refugiados, o direito ao refúgio, está umbilicalmente ligado aí à questão da geopolítica. Eu espero que você nunca se esqueça desse detalhe. Tá bom? Isso nos torna um pouco mais humanos, nos faz ver a geopolítica até com mais intensidade, com mais paixão, porque a gente está, a partir do momento que a gente olha pelo viés humanitário, pelo viés do ser humano, a gente consegue entender a importância da geopolítica para o dia a dia de todas as pessoas, inclusive dos brasileiros. Não que a gente esteja vivendo em guerra, graças a Deus não, mas diz respeito a uma potencialidade de crescimento econômico, de relevância econômica, e não de se tornar um império. Acho que o Brasil não tem essa pretensão, e acho que depois da proclamação da República nunca teve essa pretensão, embora nossos vizinhos latino-americanos digam que nós somos um país imperialista, né? Na visão deles, o Brasil não conversa, o Brasil impõe, né? É complexa a questão. Mas assim, se a gente tiver essa visão humanitária da coisa, isso torna a geopolítica muito mais próxima de cada um de nós. Tá bom? E a dica é o filme Eu Estou com La Esposa,
Eu não sei se está passando aí no YouTube, eu imagino que você tenha que comprar o acesso a esse filme. E os diretores são jornalistas engajadíssimos e cineastas engajadíssimos nessa questão humanitária de apoio aos refugiados que atravessam o Mediterrâneo em sentido à Itália, né, onde ocorrem grandes catástrofes humanitárias aí com afogamentos, mortes. Eles tentam socorrer as pessoas e salvá-las. É muito interessante. E o Estou com a Esposa é a dica de hoje. Um abraço.